Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né? Desse tema de hoje, desse vídeo, né, pessoal? Qual foi o tema aí que a gente falou na primeira parte? Mas antes disso, eu vou tomar aqui meu suco de goiaba, tá, pessoal? Na minha caneca de criança, porque vocês sabem, né? Eu sou a eterna criança na mão desse pai, desse criador, tá? A gente somos filho, tá? Então eu sou uma criancinha, tá? Que ele tá cuidando, né? Aqui nessa realidade, tá, pessoal? Mas graças a Deus, agradecer, tá? E vamos continuar a segunda parte. E qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte? O que é a autenticidade espiritual? Então, pessoal, o que foi que a gente viu aí na primeira vez? O que é essa autenticidade? Eu falei aí bastante, tá? Que é o quê? Ele fala que a autenticidade é a capacidade de ser fiel. Então, de seu espírito, da sua consciência, ser fiel à sua própria essência e verdade interior. Então, ela vai estar conectado a essa essência interior, conectando-se, então, conectando porque é frequência, com o seu mais profundo, né? Então, na alma, né, que é a alma divina, e com o poder e com a divindade superior. Então, quando a gente se conectar à nossa essência divina, nossa verdade interior, a gente vai se conectar ao poder, é a divindade superior. Então, qual é? Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Espírito da verdade. Então, vamos estar conectado quando a gente se conectar a essa nossa própria essência divina, a verdade interior que está no nosso interior, tá? Então, ele fala, em vez de ceder pressões externas ou ao ego, então, uma pessoa dessa não cede pressão externa e ao ego dela. Ela não vive de acordo com os desejos do ego dela, tá? Ela toma as decisões de acordo alinhado com essa sua essência espiritual. Expressa essa verdade através de um propósito de vida genuíno. Então, através do propósito de vida dela, ela vai expressar essa verdade que está dentro dela. Aceitando a própria vulnerabilidade, então ele sabe que tem falha, tem erro, ele vai aceitar e buscar o crescimento espiritual e ajudar ao próximo. Então, uma pessoa que é autêntica, essa autenticidade espiritual está nessa pessoa, ela age dessa forma, tá, pessoal? E o que se a gente não está ainda nessa autenticidade, pessoal? Temos que buscar desenvolver essa capacidade interior que está no nosso interior. Como é que a gente faz isso, irmão Samuel? Trabalhando a espiritualidade, é o que a gente vem fazendo aqui. E isso não é religião, pessoal. Por quê? Porque a gente vai estudar, crescer nossa consciência e na nossa realidade a gente vai colocar isso. Colocar essa verdade, essa essência que está dentro da gente. É isso que é espiritualidade. Mas vocês, por estarem já doutrinados pela a igreja matriz aí, né? A mãe prostituta e pelas filhas, de que você, isso é coisa religiosa, tem que ir para algum templo, alguma igreja, vocês pensam isso. Mas eu entendo, tá? Eu entendo a maneira que vocês estão pensando. Aí o que mais, pessoal? Segunda parte, né? Ele fala, segunda parte, embora a busca pela autenticidade espiritual seja enriquecedora, ela também pode apresentar desafio. Então, tem dificuldade, né, pessoal? Muitas pessoas enfrentam pressões sociais e culturais que o levam a se conformar em expectativa externa, em vez de seguir seu verdadeiro eu. É isso que acontece, tá? Acontece com muitas pessoas. Às vezes,
a pessoa, por exemplo, você é um, que eu falei mesmo, um músico, é um artista. Às vezes, para ele, porque ele está tendo dinheiro ali, né? Recebendo dinheiro, estão pagando ele ali, então ele está cedendo aquelas pressões culturais, pressões sociais. Você tem que ser assim, fazer caras e boca. Então, e essa pessoa cede a essa expectativa interna e não segue seu verdadeiro eu. Então, a sua verdadeira essência. Então, você viu que todos os artistas que entraram para seguir a sua verdade, ser autêntico aí, eles não foram em frente, tá, pessoal? Principalmente nessa Matrix, né? Seja músico, artista, seja qual for aí. Quando ele é autêntico assim, já coloca para escanteio, tá? Então, é a sua poção, tá, pessoal? Essa é a poção daqueles que querem viver nessa autenticidade. Ele recebe uma pressão aí da Matrix, que era o inimigo está dominando aí essa Matrix. Então, ele não quer que você passe essa autenticidade, essa verdade. Aí a gente recebe uma pressãozinha. É isso, pessoal, tá? O seu comportamento diz tudo aqui, tá? Por que as pessoas enchem esses grupos religiosos aí? Porque estão cheios. Porque tem engano, tem afago do ego, tem muitas coisas lá que agrada essas pessoas. Porque, por isso que muito, aqui no meu canal é pouco, tá? Mas pelo menos já aumentou um pouquinho, tá? Tinha só tinha duas, já aumentou mais, tá? Só tinha duas. Mas se tivesse duas ou três, quanto tiver aí, tá, pessoal? Isso não me importa. O que me importa é eu manter a minha autenticidade, tá? É isso que importa. Isso que para mim importa, entende? É eu não perder, porque acontece dessa também, tá? Quando a pessoa ganha dinheiro, vai ter muitos seguidores, aí ele já começa a mudar a maneira dele de agir. Para ele não perder aquelas pessoas, porque aquelas pessoas estão trazendo benefício para ele, dinheiro. Por isso que aqui eu não faço isso, tá? Aqui, se você sentir no coração, você contribui. Se não, não, por isso que esses pastores estão tudo presos aí, um afagando o ego do outro aí, tá? O que a Bíblia fala criou pregadores para o seu comichão de ouvido, né? Só ouvir aquilo que ele quer. Entende, pessoal? Não aquilo que toca a alma, quer mudar, né? Aí, às vezes, quando toco a alma, às vezes quer pegar uma pedra, meter, me dar um murro. Mas é porque para ter mudança na vida, tá, pessoal? Entende? Por isso que está trabalhando esse lado, tá? E por isso que eu não me atrelo a essas coisas, porque para eu ficar livre, para poder ter essa autenticidade de falar espiritualidade, tá? O que os outros não falam, tá? Aí ele fala, muitas pessoas enfrentam pressões sociais e culturais, né, que leva a se conformar à expectativa externa em vez de seguir o verdadeiro eu. O medo do julgamento e da rejeição pode ser um obstáculo. Então, medo de alguém vai me julgar por eu ser rejeitado, para que você quer ter convívio com aquelas pessoas, né? Para a expressão autêntica. Então, você não se expressa autenticamente, com medo de alguém falar, né? Começa a pessoa. Eu estou aqui, ó, dando a cara aqui nas redes sociais. Se, se gostar, gostou, tá, pessoal? Graças a Deus, tá? Aumentou aqui meu canal. Tem pessoas que estão gostando dessa maneira. Porque vocês são meus irmãos espiritual. Vocês que se inscrevem, vocês que estão aqui assiduamente, vocês são meus irmãos espirituais. Você gosta da maneira que eu expresso a minha espiritualidade. Então, reconhece esse desafio é fundamental para superar e encontrar coragem para viver de maneira autêntica. Então, você tem que reconhecer isso aí. Nossa, eu não estou aí
e trabalhar isso aí, tá? Desenvolver essa espiritualidade em você. A prática da autocompaixão, então, é uma virtude, né, da nossa alma, é o apoio de grupos espirituais, então, as pessoas do grupo, né, incentivando a você entrar nessa compaixão, pode ajudar a suavizar esse caminho. Então, é o que eu estou tentando aqui fazer, suavizar o meu caminho e o seu caminho também espiritual. Porque você é um espiritual, principalmente vocês que despertaram a consciência, tá? Vocês são meus irmãos espiritual e a gente vai suavizando o caminho do outro, ajudando um ao outro, né? Na dificuldade um do outro, para a gente, a gente, senão a gente não consegue caminhar, tá, pessoal? Eu preciso da ajuda de vocês, como eu estou ajudando. Por quê? Porque os inimigos eles não vão me ajudar pela coisa que eu estou falando. O inimigo não vai, tá? Aí ele fala, a autenticidade espiritual está intimamente ligada à felicidade e o bem-estar geral. Então, quando você se conecta, você é autêntico espiritualmente, né, pessoal? Você vai estar ligado à felicidade que está no seu interior. Lembra que eu falei que você não nada que vai lhe trazer felicidade está dentro de você? Então, por isso que está ligado à felicidade. Quando você é você verdadeiramente. Quando a pessoa vive de acordo com a sua verdadeira essência, ela experimenta uma sensação de realização e paz interior. Essa felicidade não é efêmera, então não é passageira, mas sim uma satisfação duradoura que vem de dentro. Então, essa felicidade que vem de dentro é a verdadeira. Aquelas que você procura fora, que o dinheiro, que o status, que essas coisas, não é a felicidade verdadeira. É claro, né, pessoal? E eu tenho aqui testemunho de jogadores, artistas, tá? Que ganharam dinheiro, pensaram que ia ser feliz porque ele ganha dinheiro e não teve essa felicidade. Entende, pessoal? Aí ele fala: a autenticidade espiritual permite que o indivíduo se liberte de padrões de comportamento que não lhe servem mais, criando espaço para experiências e emoções que realmente ressoam com seu ser interior. Então, a gente que despertou, né, pessoal? Então, o que é que a gente tem que fazer agora? Buscar, né, criar. Foi por isso que eu criei esse espaço. Espaço onde a gente conta a nossa experiência, nossas emoções, que vai ressoar com o nosso ser interior, com essa autenticidade, com essa verdade. Porque os outros lugares aí estão tudo contaminado, pessoal, pela vaidade, pela mentira, pelo engano. Vários aí, até os contextos espirituais estão contaminados também. Então, a gente que gosta da verdade, que gosta né, de ouvir experiências, emoções que aconteceu com a gente, que ressoa com o nosso ser. Então, foi por isso que eu criei esse espaço, tá? É um espaço que a gente aqui é de verdade um com o outro irmão, né? Amar aquele irmão, como eu falei no vídeo aí antepassado, com fogo ardente, né? Com aquele amor ardente mesmo, tá? Amar o próximo assim, porque isso nos alimenta e faz com que a gente dê um salto quântico, né? Suba uma escada da evolução espiritual. Foi o tema que eu falei ontem, não foi? O tema, lembra? Vocês assistiram ou não? Eu acho que vocês assistiram, que eu vi aí muita visualização, tá? Obrigado aí, tá? Obrigado. Espero que vocês continuem, tá? Eu tá ajudando vocês e vocês estão me ajudando, né? A gente é irmão espiritual, a gente um ajudando o outro, tá, pessoal? Porque não é fácil, tá, pessoal? A nossa dificuldade aqui é grande, tá? Eu que diga, né? Eu que chore aqui. Ai, irmão, ai, irmão, ai. Né?
Não é fácil, tá, pessoal? Mas é isso, é a nossa porção nessa realidade, tá? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa autenticidade? A gente tem que ser verdadeiro, íntegro, né? A gente tem que andar de acordo com essa verdade. Será que a Bíblia fala? Vamos ler. Lucas 16, versículo 10 e 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se você for indigno de confiança em lidar com a riqueza deste mundo ímpio, quem confiará a verdadeira riqueza a você? Então, pessoal, a verdadeira riqueza, qual é a verdadeira riqueza? É a gente falar do evangelho, cuidar da alma. A alma, a consciência da outra pessoa é uma riqueza. Então, será que Deus vai confiar isso a você? Se você não está sendo fiel no pouco, pessoal, você não consegue lidar com essa riqueza aqui. Então, muitos, tá? Muitos, como líderes religiosos de vários grupos, tá? Não passaram nesse teste, tá? De ter, de Deus confiar a verdadeira riqueza de falar do evangelho, para cuidar da alma das pessoas. Deus nos confiou. Por isso que eles estão fazendo em outro evangelho, tá? Mas aqueles que é verdadeiro, aquele que tem autenticidade, tem verdade nele, Deus confia verdadeiro evangelho para ele pregar esse evangelho e cuidar desses irmãos, dessas pessoas, tá? Graças a Deus, tá? E não é fácil, tá, pessoal? Porque a gente fala coisa aqui e às vezes as pessoas não estão acostumadas, tá acostumado com a hipocrisia, as coisas. E às vezes a gente é atacado, tá, pessoal? E eu sofro às vezes por causa disso, tá? Se eu tivesse passando engano aqui, já tinha pessoa me ajudando aqui, eu já teria com dinheiro, eu estaria aqui todo boçal aí, igual a muitos líderes, tá? Mas Deus não confiou a verdadeira riqueza para essas pessoas. Por isso que vamos ser fiel no pouco. O pouco que a gente tem, vamos ser fiel. A gente lidar com o dinheiro é pouco, mas a gente está sendo honesto. A gente está ganhando as coisas honestas, é aquele pouco, e a espiritualidade está vendo isso, tá? Eu tive experiência, tá, pessoal, em grupo religioso, que a pessoa confiava, né? Eu lá tirava, porque tinha que tirar as ofertas, e ia entregar lá depois para o líder todo lá, tá? E nunca tirei um centavo sequer daquilo que não é meu, tá, pessoal? Graças a Deus sempre tive isso na minha consciência. E é por isso, tá, pessoal, que alguns irmãos desse grupo que eu participei, eles confiavam em mim, tá? Eles disseram, irmão Samuel é da verdade, o irmão Samuel é da verdade, não é da mentira. Porque eles viram, tá, que muitos se perderam por causa disso lá, de dinheiro, tá? Que vinha lá fácil, né? Vinha um dinheiro ali na mão, então muitos se perderam, tá, pessoal? Ou então eu vi muito acontecer no grupo que eu participei, né? Quem me conhece sabe que alguns obreiros, né? Quando o líder superior estava ali, né? Na reunião, eles estavam totalmente prestativos, se tornava bonzinho, mas quando não estava, o líder não estava ali, eles estavam aprontando aí, fazendo um monte de coisa errada. Para que você está fazendo isso, pessoal? Você não está sendo autêntico com você, verdadeiro. Está querendo demonstrar para o líder aparecer que é bonzinho. É esse líder humano que você vai mostrar? Você tem que mostrar para Deus, a espiritualidade está lhe vendo. Não adianta. A espiritualidade está lhe vendo. Olha lá, olha o que ele está fazendo. Aí na frente do líder humano você está demonstrando que é bonzinho, mas por detrás está aprontando. Não é assim, tá, pessoal?
Aí ele fala, Provérbio 10, 9. Quem anda com integridade, então com essa autenticidade, né? Anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Então, você vai ser descoberto e vai passar uma vergonha, tá, pessoal? E pode ser até uma vergonha eterna, tá? Por você não andar nessa integridade da espiritualidade. Ao que mais? Provérbio 28, 6. Melhor o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seu caminho. Então, é melhor você ser pobre, ter aquele pouquinho, mas ali conseguir honestamente, né? Conseguir é melhor do que se você ser rico e perverso, cair na perversidade, na mentira, enganando pessoas para ter essa riqueza. Aí, ó, eu acabei de falar, apareceu o versículo, tá? Aí o que vai? Provérbio 19, 1. Melhor é o pobre que vive na integridade do que o tolo que fala a perversidade. Então, aquele tolo que está falando mentira para ganhar riqueza. É melhor você ser pobre, mas vive ali na sua integridade, na sua autenticidade, vive de acordo com a sua frequência, né, espiritual, né, interior, né? É melhor ser assim, tá? É como eu sou aqui, sou pobre, mas eu vivo na minha integridade, não nada de ninguém, não estou enganando ninguém, não estou roubando ninguém, estou aqui trabalhando na minha frequência, trabalhando a minha espiritualidade. E o que eu ganho, o que eu faço com o trabalho que eu ganho, é pouco, mas eu vivo com esse pouco. É isso, tá, pessoal? A gente que é espiritual tem que ter essa consciência, porque o que tem de tentação para fazer com que você se desvie, tá aí, tá? Eu mesmo aí tinha igreja que queria me pagar aí caríssima aí, tá? Para estar lá pregando, mas o quê? Ensinando mentira para vocês? Não, então, eu escolhi, tá? É minha porção de eu escolher viver nessa autenticidade, então vou receber a recompensa, que é receber esse aperto. É isso, não tem o que fazer, tá, pessoal? Mas pelo menos eu tô com o coração livre, a mente livre, tô aqui alegre, dando risada. Sem dinheiro no bolso, mas dando risada, tá, pessoal? Do que estar com riqueza, mas com um pensamento pesado, nossa, pessoal, eu não consigo viver assim, tá? Essas pessoas que colocam máscara conseguem viver assim. Nossa, pessoal, não sei como é que elas conseguem, tá? Eu não consigo mais, tá, pessoal? Não consigo mais viver assim, colocar a máscara, enganar a pessoa só para ter o dinheiro ali, essa vida aqui, né? Então você está caindo no jogo aqui dessa vida, tá? Porque você não tem só essa vida. Você não vai. Aqui é só uma passagem. Aí ele fala, 1 Pedro 3,16. Contudo, faça isso com mansidão, respeito, conservando a boa consciência, de forma com que fala maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fique envergonhado de sua calúnia. Então, a gente tem que mostrar um procedimento, tá, pessoal? Com mansidão, respeito, conservando a nossa consciência, tá? E aquele que está falando maldosamente da gente, né? Ele vai ver nosso procedimento, que é algo correto, e ele vai ficar envergonhado. Tá? Ao que mais? Colossenses 3:23. Tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo como se estivesse fazendo para Deus, tá, pessoal? Por isso que não me importa, não vou, tô aqui para querer agradar cicrano, fulano aqui, tá? Então, talvez as coisas que eu falo aqui, que é espiritualidade, você pode ficar zangado, possa querer pegar uma pedra, me dar uma pedrada, me pegar aí, me esmurrar aí fora aí, tá? Ou até fazer outra coisa bem pior, me querer mandar logo para outra dimensão, tá? Me tirar logo do corpo. Pode acontecer, pessoal, tá? Tem todo tipo de gente aqui que pode estar assistindo meu vídeo, como fez com os apóstolos.
Mandaram para outra dimensão, tá? Mas ele vai pensar que vai matar, mas vai matar só o corpo. E o próprio Cristo disse: não temas o que pode matar só o corpo, tema aquele que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma no inferno. Tá? Ao que mais? Provérbio 21, 3. Fazei o que é justo e certo, é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Então, quando você está fazendo o que é justo, o que é certo, você está nessa autenticidade espiritual. Então, isso é aceitável ao Senhor. Isso agrada a Deus. É melhor do que você oferecer sacrifício, muito dinheiro, né? Naquele tempo oferecia boi, gado, né? O sangue. Não precisa mais. O que a gente precisa agora é a nossa ser justo, a nossa conduta, a nossa autenticidade, ser verdadeiro. É isso que precisa no evangelho da graça. Mas no outro evangelho precisa fazer muitas coisas aí, tá? No evangelho que eu estou falando, no evangelho da graça, que é essa espiritualidade, a gente trabalhar, a gente faz isso, tá? Que mais? 2 Coríntios 8, 21. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então, o que é que o apóstolo Paulo ele estava tendo cuidado de fazer aquilo que era correto. Não, isso é o correto, isso que a espiritualidade está, porque ele estava nessa autenticidade espiritual. Ele era autêntico, então, ele sofreu por isso. Foi levado à morte. Todos os discípulos, né? Todos eles manteram a autenticidade dele e passou para outra fase. Mas é a porção de cada um, pessoal. É a porção daqueles que é da verdade. Não tem o que fazer. Não tem o que correr, porque a gente está num campo aqui onde a mentira impera, a máscara, o engano, o inimigo está operando. Então, quem vem com essa autenticidade, essa verdade, não é bem recebido aqui, pessoal. Eu sei que eu não sou bem recebido em algo, eu sei. Mas é a minha porção. Eu não tenho o que fazer. Eu conto com a ajuda de vocês que vocês também são rejeitados. E vocês também são igual a mim. Tem sofrimento, são rejeitados pela sociedade. Você não se encaixa nessa sociedade. Você não se encaixa nas coisas nesse mundo. Porque a gente não é daqui, tá? A gente é um ser espiritual e precisamos voltar para casa. O que mais? Hebreus 13, 18. Ore por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Então, Paulo estava dizendo, ore por nós, irmão, porque estamos passando aperto, mas estamos de consciência limpa. Então, é isso que é importante, a gente manter a nossa consciência limpa. Porque quando você está assim, pessoal, você fica leve, você sente uma paz, não tem nada, deve nada a ninguém, não mentiu a ninguém. Então o peso saiu, você está leve, tá? A consciência está limpa. Né? E ele fala, Paulo, desejamos, né? Os apóstolos, viver de maneira honrosa em tudo. Então, para fazer honrar a Deus em tudo. Por isso que ele estava fazendo para o Senhor. Não era para homem. O que mais? Filipenses 4, 8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Então, pense nessas coisas, pratique essas coisas, haja nessa frequência. Não tem o que fazer, pessoal. Tá? Os apóstolos estavam ensinando a gente ter essa autenticidade, ser verdadeiro, né? Com a gente. Então, Salmo 41, 12. Por causa da minha integridade, me sustém e me põe na tua presença para sempre. Então, por causa da nossa integridade, né, pessoal? Que é essa autenticidade, a gente ser verdadeiro.
Deus vai pôr a gente na presença dele para sempre. Então, você vê como é importante essa autenticidade, pessoal. A gente ser verdadeiro, ser íntegro, vai pôr a gente na presença. Então, se você não anda com autenticidade, verdade, você está fora, né, da presença de Deus. Porque muitos pensam que é sair fora da presença de Deus é quando você sai da igreja. Isso meus amigos evangélicos pensam assim. Então, se você saiu do lado do local físico, aí ele diz: eu saí da igreja, eu estou afastado. Não, pessoal. Afastado verdadeiramente da presença é quando você não está nessa autenticidade. Então, você, o Espírito de Deus, não está dirigindo você, pessoal. Tá? Mas se você anda com essa sinceridade, verdade, então você está, mesmo você não está no lugar físico que dizem que é a igreja de Deus, tá? Por isso que aqui a gente não tem igreja aqui. Mas será que a gente está na verdade ou não, pessoal? Será que a gente fala a verdade? Será que a gente está na verdade? Então, repare o que você está fazendo, tá? Para você responder essa pergunta. Aí o que mais? Tito 2, versículos 7 e 8. E tudo seja você mesmo o exemplo para eles, fazendo boas obras. E seu ensino mostra a integridade e a seriedade. Use língua sadia, contra o qual não se possa dizer para aquele que se opõe e a você fique envergonhado por não poder falar mal de nós. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem que ter esse comportamento, né? Integridade, autenticidade, seriedade. Então, essa autenticidade, ser verdadeiro, né? Use língua sadia, então, palavras sadias, tá, pessoal? Para que ninguém venha dizer, aí, ó, o que ele disse aí, ó, como é que ele é cristão assim? Como é que ele é espiritualista, é espiritual? Aí, ó, tá vendo aí? Porque o acusador tá aí, tá, pessoal? O acusador tá perto da gente, só é a gente falar alguma bobagem aqui, por isso que eu tomo muito cuidado aqui em falar. Se eu falar uma bobagem, aí, ó, começa a apontar o dedo, então, vai cair matando em cima de mim, tá? Aí o que mais, pessoal? Segunda Crônica 19, versículo 9. Dele da seguinte ordem: você deve servir com fidelidade e com coração íntegro, no temor do Senhor. Então, você vê que aquele povo lá, aqui em segunda Crônica, fala que Deus deu uma ordem a ele. É para que ele devesse servir a Deus, né? Com fidelidade e com coração. Então, você sabe que o coração tem a ver com o sentimento, a mente, né? Então, andar com a alma. Por isso que o primeiro mandamento é buscar o Senhor de todo o coração, de todo entendimento e de toda a tua força. Então, por isso que o primeiro mandamento. Porque tudo que a gente está fazendo é como se fosse para Deus, pessoal. Fazendo bem ao próximo. Então, andem íntegro no temor do Senhor. Era isso que Deus pediu ao povo. Não pediu nada daquilo ali. O povo queria sacrifício. Então, Deus entraram numa confusão, tá? Por isso que Deus criou o caminho dele, o caminho para que o povo andasse. Ao que? Salmo 101, versículo 2. Seguirei o caminho da integridade. Então, aí, ó, tá vendo? É esse caminho que a gente tem que seguir. Da integridade, ser autêntico, verdadeiro, sincero. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Então, na casa você tem que viver de maneira íntegra. Aonde você estiver, pessoal. Seja uma pessoa verdadeira, não queira fazer máscara, tá? Eu sei que isso a gente aprende aqui, tá? Em todo lugar a gente pensa em colocar máscara. Aqui mesmo nas redes sociais tem muita máscara, pessoal. Tem pessoas que
diz que eu sou bonzinho, mostra aí, para gravar vídeo ali, para ganhar seguidores, para ganhar isso, mas verdadeiramente na vida cotidiana dele, ele não é assim. É máscara, tá? Ao que mais? Mateus 22, 16. Enviaram seus discípulos junto com Herodes, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensina o caminho de Deus, conforme a verdade. Tu não te deixa influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Então, olha o que ele falou com Jesus, aqueles discípulos que vieram junto aos herodianos, então, com as pessoas que Herodes mandou. Falou mestre, falou com Cristo, né? Sabemos que é íntegro e que ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixa influenciar por ninguém. Então, Cristo não era influenciado, porque não te prende a aparência do homem. Então, Cristo foi por isso que os discípulos não foram escolhidos por aparência. Se fosse os como pastores de hoje, hein? Para escolher, você vai ficar aqui agora tomando conta da igreja. Quem ele escolhia? O homem escolhe segundo a aparência, pessoal. Eu sinto muito, tá? Mas Cristo escolheu os discípulos segundo o coração que ele via, tá? Que tinha essa autenticidade espiritual. O que mais? João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós são ramos. Se alguém permanece em mim, eu nele, esse dará fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, sem a conexão com a verdade, que é Cristo, esqueça, você não vai dar esse fruto. Tá? Esse fruto de integridade, de autenticidade, de verdade, não vai dar, tá? Porque é uma pessoa conectada na videira, que é Cristo, que dá esses frutos. Mas tem muita gente dizendo, eu sou de Cristo, eu estou na frequência de Cristo. Mas quando você olha o comportamento, pessoal, meu Deus, dá até vergonha, tá, pessoal? Dessas pessoas falarem que é de Cristo, tá? O que mais? Efésios 4, versículo 22 e 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho que se corrompe por desejo enganoso e serem renovados no modo de pensar e revestido do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Então, é isso. A gente tinha uma maneira antiga de viver que era a gente vivia de um velho homem. Então a gente se despiu. Se você se despiu desse velho homem, né? Do ego. Esse homem é o homem do desejo, tá, pessoal? Se você não se despiu ainda dele, você ainda está com esse desejo enganoso. Está corrompendo você. Né? Então, a gente que despertou, a gente vai ter que ser renovado agora no pensar, então, consciência, né? Para revertir do novo homem, um homem espiritual, criado semelhante a Deus. Então, semelhante ao Criador. Então, foi por isso que Deus fez, criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, é aquela imagem do Filho de Deus. As pessoas, todo mundo diz que eu sou filho de Deus. Ela não sabe nem o que é isso, tá, pessoal? Eu entendo, tá? Mas não é, tá? A gente se perderam, quando Adão ali, a gente perdeu essa imagem do Filho de Deus. E Deus enviou a imagem do único Filho dele, porque através agora da frequência de Cristo, a gente vai ser adotado como filho. Tá? Então, vai ser semelhante a Deus em justiça. Então, esse homem de Deus Espírito, ele pratica a justiça, santidade proveniente da verdade. Então, da verdade da palavra de Deus. O que mais? Romanos 8,
versículo 14 e 15. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, você tem que ser guiado. Se você é guiado pelo homem do desejo, você não é filho de Deus. Tem que ser claro, tá, pessoal? Eu tenho que falar essa verdade aqui, porque tem muitas pessoas que ficam aí se enganando, tá? E isso é trabalho do inimigo, se enganar, tá? Você tem que se colocar na verdade por inteiro. Não é nesse enganozinho, não, tá? Então, se você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, Espírito da verdade, Espírito Santo, você não é filho de Deus. Pois vocês não receberam espírito que escravizasse para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então, a gente recebeu um espírito quando a gente foi autêntico, entrou nessa autenticidade, a gente foi verdadeiro, então recebeu esse espírito da verdade. E quando você aceita Cristo, por quê? Você é um filho de Deus que aceita a verdade. Se rejeita Cristo, rejeita a palavra de Cristo, rejeita a palavra de Deus, não é de Deus. É claro, né, pessoal? Estou sendo claro, eu sei que isso vai ser duro para algumas pessoas, até de grupos aí religiosos vai ser duro, mas a gente tem que estar de acordo com o que os apóstolos nos ensinaram. Aí ele fala, Hebreus 10, 22. Assim aproximemos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo o coração espagido para nos purificar de uma consciência culpada e o nosso corpo lavado com água pura. Então, com a palavra de Deus. Então, agora a gente pode se aproximar de Deus, mas com o coração, então, com aquela frequência, o sentimento, né? Sincero. Você tem que ter sinceridade. Porque eu já até falei aqui, né? Esse tema, o que é a sinceridade espiritual. Tá aqui no meu canal. Eu não sei se o YouTube se retou, esse negócio de sinceridade jogou fora, tá? Se tiver aí, você assiste. Se não tiver, você me fala que eu vou gravar um vídeo sobre isso também, tá? Então, tem que ter sinceridade para que purifique a sua consciência, pessoal. Se não a gente colocar máscara, ficar aí com desejo enganoso, criar máscara, a gente não purifica a consciência fica má, fica pesada. Não é bom, tá, pessoal? Não é bom. Você não vai ser autêntico e verdadeiro. O que mais? Romanos 12, versículo 9. O amor deve ser sincero. Então, você vê que a gente tem que transmitir esse amor com sinceridade, pessoal. Odeie o que é mal, apegue-se o que é bom. Então, tudo que for mal, pessoal, a gente tem que rejeitar isso, odiar isso. Não, isso não é correto. A gente não tem que concordar com o mal. Porque quem concorda com o mal, mesmo se ele não pratique, mas ele concorde com o mal, ele é do mal também. O que mais, pessoal? 1 Pedro 1, 22. Agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, então vocês que despertaram a consciência vieram para a verdade. Então vocês estão na obediência, vocês estão purificados pela obediência à verdade. Então, visando o amor fraternal e sincero, então, visando que você transmita esse amor fraternal sincero. Ame sinceramente um ao outro de todo, não é uma metade. Então você tem que ser autêntico, verdadeiro. Então a pessoa verdadeira é que ela está de todo o coração. Não tem para onde correr, pessoal. Olha o que os apóstolos estão nos ensinando. Pedro está nos ensinando. Tem que ser autêntico, verdadeiro. Amar com sinceridade o próximo, tá? Não ser enganoso. Por isso que eu tô aqui, pessoal. Não tô mentindo para você, eu tô sendo sincero. Isso eu tô trabalhando a minha espiritualidade.
Agora, se vocês não gostam da maneira que eu estou fazendo espiritualidade, procure outra aí que possa lhe enganar para aquecer seu ego aí, seu desejo, suas coisas. Procure outro. Mas eu não posso mudar a minha maneira para tentar agradar vocês aqui. Eu não vou mudar a minha maneira de fazer espiritualidade para agradar. Vou agradar Cicrano, porque ele tem dinheiro, ele vai me dar dinheiro. Eu nem estou aí para isso, tá? Se mim você não dá nada, tá? Se for uma pessoa dessa, não dá nada. Agora, sabe, tentar querer corromper a pessoa por causa de alguma coisa, por causa de... Não vai conseguir comigo, tá? A minha porção é mais embaixo, tá? Você pode agradar os outros pastores. A mim não vai. O que mais, pessoal? Essa é a minha porção, tá, pessoal? João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São este adorador a quem o Pai procura. Então, o Pai está procurando essa pessoa sincera, autêntica, verdadeira, que adore Ele em espírito e em verdade. Não se deixe levar por nada, não. A gente tem que adorar isso aqui, aí você vai adorar fulano de tal. Não, eu tenho que adorar o Pai em espírito. Então, o Pai está procurando essas pessoas autênticas, verdadeiras, para ele confiar o evangelho, ele confiar as coisas verdadeiras para você. É isso que o Pai está procurando. E é difícil, tá? De encontrar esses aí, mas tem aí, tem pessoas, tá, pessoal? Vocês são também uns da verdade, porque vocês estão aqui ouvindo isso aqui que eu estou falando. E vocês estão aqui. Isso parecendo que aqui nessa realidade, ser autêntico e verdadeiro ficou como uma relíquia, né? Você procurar ouro, né? Parecendo procurar ouro. Era para ser o comportamento das consciências que estava aqui. Mas foi tudo corrompida por Satanás, né? É isso. Mas aí vamos nos arrepender, voltar para a frequência correta, né, pessoal? E passar a verdadeira imagem espiritual, tá? Que mais? Efésios 4:15. Antes seguir a verdade e o amor, cresça em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, a gente vai ter o crescimento, tá, pessoal? Se a gente seguir a verdade e o amor. Então, quem é essa verdade? É Cristo. Seguir a verdade e o amor de Cristo. Então, a gente vai crescer naquele que é a cabeça do quê? A cabeça de quê? Da onde? Da igreja, a igreja espiritual, que é ele, Cristo. Se a gente está nessa frequência, está nessa igreja espiritual, a gente cresce. E a gente começa a dar esse fruto de autenticidade. Ao que mais? Efésios 4:25. Por isso, deixe a mentira, deixe a mentira. Fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um do outro. Então, por isso, pessoal, eu não posso, tá? Eu sei que vai doer em algumas pessoas a verdade que eu falo aqui, mas eu não posso voltar sem a verdade. Eu não posso distorcer nada aqui do evangelho da graça, até para me agradar, porque se eu fosse fazer igual aos outros pastores, desviar, dizer que tem dízimo, dizer que você tem que fazer a campanha, você tem que colocar dinheiro, isso é o desvio da verdade. O espírito de engano já pegaram essas pessoas, então eu não posso deixar que esse espírito não me pegue, tá, pessoal? Eu posso estar na minha dificuldade aqui na minha vida, o que for, tá? Eu não posso entrar nessa frequência. Senão, acabou a espiritualidade. Eu vou estar trazendo aqui religião, engano para vocês. Acabou. Aí eu aceito o dinheiro, aí eu estou aqui nessa vida, numa regalia, e só tem essa vida? O que é que você está fazendo?
tá? O que mais? 2 Coríntios 1:12. Porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então, a nossa glória é essa, é a gente dar esse testemunho que a nossa consciência está limpa, está na santidade, está com a sinceridade diante dele, não está enganando ninguém, tá? Não com essa sabedoria humana, mas com a graça divina, né, que é Cristo na nossa vida. Temos vivido nesse mundo aqui corrompido, tá, pessoal? Mas temos vivido aqui com dificuldade, mas especialmente para convosco. Então, para convosco a gente tem que ser mais ainda especial de não enganar, a gente viver com sinceridade um com o outro. Isso que Paulo estava falando. Eu não posso fazer isso com vocês, irmão, mentir, enganar vocês para tentar me agradar ou para tentar ser, tá? Não posso, é viver nessa autenticidade. Que mais? 1 Timóteo 1:5. Ora, o intuito da presente a demonstração visa ao amor, que procede de um coração puro e de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Então, você sabe que a palavra hipocrisia vem de Hipócrates, que significa máscara. Então, sem máscara. Então, você passar a verdadeira imagem espiritual de um homem espiritual, né? Que procede de um coração puro, né? Por isso que a demonstração presente que está falando da palavra visa esse amor e esse coração puro. E que você tenha uma consciência pura, tenha uma consciência boa. E de uma fé, então, que você demonstre uma fé sem máscara. Então, aquela fé genuína, verdadeira, então, com autenticidade espiritual. Não é fácil, tá, pessoal? Não é fácil, tá? Eu tô falando assim, mas não é fácil. Eu sei que isso requer, tá? Sacrifício, requer muita dificuldade, tá? A gente bater o pé na verdade, tá? Isso pode ter prejuízo até para com a gente, tá? É por isso que eu tenho muitos prejuízos, tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 2:17, porque nós não estamos, como tanto outro, mercadejando, então fazendo mercado, né? A palavra de Deus, ante em Cristo, é o que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, é isso que um homem de Deus, homem e mulher, não pode mercadejar, não pode fazer mercado. Então, não pode colocar valor na palavra de Deus. Mas olha o que está acontecendo. Fazendo mercado. Olha quantas coisas que vende aí. Né? Antes em Cristo, falamos o que falamos na presença de Deus é com sinceridade da parte do próprio Deus. Então, isso incomoda, tá, pessoal? Vocês que é líder, é espiritual, você tem que ter essa coisa, tá? De dizer a verdade. Tem muitos aí, tá? Líderes que ocultaram muitas coisas, porque sabia, senão eles não vão me dar dinheiro, senão eu não vou ganhar nada. Então vamos falar isso aqui para ele aqui e só fazer isso aqui. Então, tem isso. Aqui não, tá? Aqui eu passo tudo e às vezes está rasgando até sua alma aí, tá? De cima a baixo, vocês ficam nervosos comigo, tá? Depois que desperta, descobre que o seu pastor é engano, tá? Aí você fica retado comigo, de ficar retado com ele, que lhe enganou, aí você fica retado comigo. O que é que eu tenho a ver com isso, pessoal, tá? Aí o que é que ele fala mais? 1 João 3,
18 e 19. Filhinho, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Então, se você é da verdade, você pratica a verdade, né? Ama de verdade. Você tem essa autenticidade, age, não mente com o irmão, você faz o bem ao irmão. Sua mente, seu coração vai estar tranquilo. Sua consciência está tranquilizada. Perante Deus, você está tranquilo. Tem nada que lhe acuse. Mas se você faz coisas, engana o irmão, mente, o que é que acontece? Você fica com a consciência pesada. Não tem para onde fugir, tá, pessoal? Ah, o que mais, pessoal? Cadê? Eita, cadê, pessoal? Vamos ver aqui. Aqui, Romanos 12, versículo 9. Vamos ler. O amor seja sem hipocrisia. Então, sem máscara. Aquele amor sincero, verdadeiro, que vem de dentro. Deteste o mal e apegai-vos ao bem. Então, né? Resista ao mal, tire o mal, não concorde com o mal que é feito por aí, não se alegre com o mal, porque tem pessoas, né, pessoal, que ela não pratica o mal ela própria, mas alguma outra pessoa pratica o mal e ela se leu, começa a se alegrar com o mal que fez para outra pessoa. Então, você está concordando, você não está detestando esse mal. Você é participante desse mal. Foi o que aconteceu com Paulo antes de ele se converter. Os soldados matavam os cristãos e ele consentia no coração. É o que a Bíblia fala. Então, ele não detestava, ele se alegrava em estar matando aquelas pessoas de Deus. Até ele cair do cavalo, né? Vocês que são assim, tá? Que se alega com mal, essa coisa, tem alguma coisa errada com você, tá? Você tá com algum espírito aí e você precisa cair do cavalo para despertar a consciência, tá? Entende? Para que seu amor seja sem hipocrisia, sincero de fazer o bem ao próximo. Acabou? Acabou, pessoal. Não tem para onde correr, tá? Então, acabou aqui. Agradecer a vocês, tá, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Obrigado aí, tá, pessoal? Vocês que, como é que se diz? Tem aí visualizado, assistido, tem dado like, tem ajudado aí, tá, pessoal? Obrigado, porque você sabe, né? Quem é da verdade só vai ajudar aquele que é da verdade. Quem é da mentira ajuda aqueles que é da mentira. É assim, pessoal. É assim que funciona. E a gente não pode fazer isso, tá? Até quando a consciência entrar para a verdade, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!